Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Neste quarto domingo da Páscoa, como em todo quarto domingo, a Santa Madre Igreja nos apresenta o Evangelho e nos coloca a meditação da figura do pastor. Jesus que se apresenta como bom pastor. É belo notar que, por excelência na história de Israel, o pastor é apenas um único, é Deus. E Deus, com este coração de amor, este coração belo, Deus, Ele dá o seu pastoreio a homens, para que possa ser sinais, referência do seu amor, da sua mansidão, da sua bondade, da sua compreensão, também da sua autoridade no meio de seus filhos. Nós somos chamados, no Evangelho que iremos meditar, a sermos também, nos tornar pastores. Pastores na nossa família, pastores na nossa comunidade, pastores onde vivemos. Não digo só pastores, mas também pastoras, pois a mãe na família também é a pastora de seus filhos. E é belo notar que Jesus, no Evangelho de hoje, ele se apresenta como o bom pastor. Em grego, não é o bom pastor, é o belo pastor. O kalos, belo. Porque Jesus, ele vem para mostrar toda a beleza do coração do Pai. Ele que é o pastor por excelência autêntico, diferente dos outros pastores, que não são pastores, mas são mercenários. Mercenário era aquele que fazia o seu ofício de pastor não por amor, e não era capaz de dar a vida pelas suas ovelhas. Fazia por obrigação, por dinheiro. E na hora que vinha o lobo, o perigo, fugia. Muitas vezes eu fico pensando, se hoje a nossa igreja passasse por um momento de tribulação, de perseguição, quais seriam os pastores que permaneceriam fiéis ao seu rebanho? Hoje nós vemos muitos pastores, até na televisão, ensinando tantas devoçõezinhas que não servem para nada, mas não ensinam a dar a vida por Cristo. Ficam com aquela cabecinha torta, carinha de piedade, com uma vozinha mansa, mas não ensinam a doutrina da igreja, não ensinam a tradição apostólica, não falam a verdade do Evangelho, apresentam uma religião água de rosas, uma religião que convém a todos, uma religião que convém a expectativa daquele que quer ouvir segundo a sua vontade, não segundo a vontade de Deus. Uma religião que nega a cruz e apresenta a prosperidade. Uma religião mágica. Você reza isso, você faz isso e você consegue. Falsos pastores. Ainda mais quantos hoje se tornam mercenários, que estão na televisão e muitas vezes no rádio apenas para fazer fama e ganhar dinheiro. Querem a popularidade, estão tosquiando as ovelhas. Querem a fama para vender livrinho, vender CDzinho,
querem apenas se aparecer, querem arrancar o dinheiro de suas ovelhas, querem tosquiar as ovelhas e vender a sua lã. Falsos pastores que não têm a coragem de nas catedrais, nas igrejas, gritar a verdade evangélica, gritar contra essa cultura de morte que coloca o aborto, a eutanásia, a prostituição. Falsos pastores que usam dos meios de comunicação que possuem para anunciarem a si mesmos e não têm coragem de abrir a boca contra a politicagem deste mundo guiada por Satanás. Que vergonha foi quando, na época das eleições, o padre José Augusto, com força e com coragem, pregou, dizendo que nós, católicos, não poderíamos votar em candidatos, em partidos abortistas, em candidatos ligados a outras pessoas que são adeptas ao aborto, nem que esses são católicos não podemos votar. E ele dizia algo da sua consciência, que no PT ele não votava. E nós sabemos, irmãos, que os estatutos do PT e toda a história do PT mostra um partido que quer a todo custo colocar o aborto no Brasil. E este padre foi censurado pela Canção Nova, pelo pronunciamento do senhor Eto, que dizia que aquela era apenas expressa opinião daquele sacerdote, mas não era da Canção Nova. Nós vemos hoje quantos falsos pastores que são arautos do Evangelho, deveriam ser arautos do Evangelho em suas catedrais, em suas igrejas, e na missa dominical não abrem a boca contra a ideologia de morte deste mundo. Que tristeza! Estão vestidos de pompa, mas na verdade, com as suas palavras, estão deixando os seus se perderem. Irmãos e irmãs, vou proclamar o Evangelho deste domingo e vamos meditar a figura do bom pastor, que na verdade é um chamado para cada um de nós a tornar-nos pastores, não segundo a mentalidade deste mundo, não segundo muitos pastores deste mundo, mas segundo o único e verdadeiro pastor, Jesus, que não teve medo de anunciar a vontade do Pai, não teve medo de dar a sua vida pela verdade do Evangelho, pela boa nova do Pai. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário não é pastor e não é o dono das ovelhas. Vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E logo as ataca, e o lobo as ataca e dispersa o rebanho. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida
para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Irmãos e irmãs, essas são palavras de vida e da nossa salvação. Algo belo do Evangelho é que Jesus, o belo, bom pastor, não tem a vida, não tem medo de dar a vida pelas suas ovelhas. Jesus, em sua pessoa, ele amálgama toda a realidade do Supremo Pastor, do Pai. Eu dizia que, em grego, a palavra bom, que é traduzida aqui como bom, é a palavra okalos, que significa belo. Jesus, ele é o belo pastor. Porque ele expressa, como eu já dizia, toda a beleza do amor do Pai. Amor este que é capaz de dar a vida para salvar os seus filhos, as suas ovelhas. O fato interessante é que o pastor, ele passava muito tempo com as ovelhas. O cheiro das suas vestes, na verdade, era o cheiro das suas ovelhas. A água que ele bebia nos rios era a mesma água que bebia as ovelhas. A chuva e o sol que o maltratava era a chuva e o sol que também castigava as ovelhas. Mas nesta vida, junto com as suas ovelhas, havia uma troca recíproca de intimidade. O pastor se tornava íntimo das ovelhas e as ovelhas íntimas do pastor, a tal ponto que as ovelhas escutavam e conheciam somente a voz do seu pastor. E escutar aqui se refere ao verbo obedecer. As ovelhas escutavam tantas coisas, tantos outros homens, mas elas obedeciam apenas ao seu pastor, porque a elas o conheciam. E como é verdade esta palavra? Hoje, as ovelhas conhecem quais são os verdadeiros pastores. Aqueles que realmente estão ali para dar a vida ao seu rebanho. Daqueles que estão ali apenas para usurpar, para se aproveitar do rebanho, para ganhar dinheiro. E essa relação de troca, de intimidade, fazia também com que o pastor conhecesse profundamente as suas ovelhas. Assim Deus, ele conhece pessoalmente cada um de nós. O pastor conhecia aquela ovelha que estava machucada, aquele homem caído pelo pecado, que tem dificuldade de se levantar. E o pastor, conhecendo esta ovelha machucada, ele vai ao seu encontro como aquele bom samaritano, que joga o bálsamo, as feridas, as chagas, lava, purifica, coloca no seu ombro e leva para ser cuidada. Era normal no deserto de Israel o pastor carregar as ovelhas machucadas e feridas nas suas costas, nos seus ombros. Quantas vezes Deus nos carrega nos seus ombros, enviando pastores à nossa vida, que nos levam e nos conduz. Naquele momento que nós estamos fracos, naquele momento quando não temos força mais para caminhar. O pastor, ele conhecia também a situação de cada ovelha, o cansaço de cada uma na caminhada. E ele sabia ritmar o passo de todo o rebanho, muitas vezes até por aquelas poucas ovelhas que não conseguiam
caminhar mais rápido. Quantas vezes e é triste saber disso, que nas paróquias, em comunidades, muitas vezes se exige tanto das pessoas, que em vez de incentivá-las e ajudá-las a caminhar, faz com que elas fiquem prostradas no seu caminho. Porque não se dá o passo certo. O passo certo, o ritmo certo da caminhada, como corpo, comunidade. O pastor conhecia o cansaço de cada ovelha. Aquelas que não conseguiam caminhar no ritmo, era ele que as levava. Aquelas feridas, era ele que as enfaixava e as curava. O pastor nunca abandonava as suas ovelhas, permanecia dia e noite com as ovelhas, fazendo o seu destino, a sua vida, não fugindo daquela vida, daquele destino para o que era mais cômodo ou mais atraente, mas ele permanecia no meio das ovelhas. E isto criava intimidade, com que as ovelhas o respeitassem, o obedecessem, o amassem. E o pastor, ele possuía também o bastão numa mão e o cajado na outra. O bastão, na língua hebraica, chamado shevet, que era um pau com espinhos, mais tarde com pregos, que ele usava para ferir os lobos ferozes que viam pegar as suas ovelhas. E na outra mão, o pastor também ele tinha o cajado, que na língua hebraica era mishenete, um pau um pouco maior que o bastão, mas que servia tanto para ele à noite, no silêncio da noite, ritmar os passos das ovelhas, batendo este cajado no chão, as ovelhas sentiam a vibração e ritmavam o passo, quanto esse cajado servia também possuía a ponta torta para trazer e puxar aquela ovelha perdida, mas também esse cajado servia para que o próprio pastor, no seu cansaço, se apoiasse sobre ele e ali depositasse o seu cansaço, a sua dor, o peso, e conseguisse sustentar. E nós vemos como é belo. Cristo nos apresenta que tanto este cajado quanto o bastão, tanto o mishenete quanto o chivete, estão unidos em um único pastoral, que é a cruz. A cruz do Senhor. A cruz que guia a nossa vida. A cruz que é o sentido da vida cristã para chegarmos à vida eterna, à ressurreição. A cruz, que é o instrumento de salvação do amor de Deus derramado no nosso coração.
por meio da cruz, jorrou sangue e água, que nos lavou, nos purificou e nos dá a vida eterna. Como é belo notar a riqueza da igreja. Como é belo notar como Deus ele faz maravilhas para salvar o seu povo. Jesus diz: eu sou o bom pastor. A palavra pastor, ela vem do hebraico roê, raá, que significa aquele que doa, aquele que dá o alimento ao seu rebanho. E Jesus, ele dá o alimento ao seu rebanho, dando a sua própria vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Jesus, ele é o belo pastor, porque ele nos apresenta o verdadeiro rosto de Deus. Rosto belo de Deus. De um Deus que não é juiz, condenador, que nos manda para o fogo do inferno. Nós muitas vezes, com muita facilidade, mandamos todo mundo para o fogo do inferno. Parece que acreditamos mais no inferno do que no céu. Parece que acreditamos mais num Deus que, pelo pecado mais pequenininho, nos manda para o inferno, do que num Deus que redime um coração pecador, que se arrepende. Jesus, ele é o belo pastor porque ele nos apresenta um Deus também que não é um Deus castrador, como muitas vezes nós pensamos. Um Deus que só nos impõe regra, normas. Não. Deus nos impõe o amor. Nos pede o amor. Não nos impõe, nos pede. Deus não nos impõe nada. Quem nos impõe alguma coisa são os homens. Deus não nos impõe nada. E Deus também não é aquele motor que muitos dizem, aquele motor que gera tudo e é impassível, imparcial da vida do homem. Não. Deus, ele é presente. Jesus apresenta na sua figura o Pai, a beleza do Pai. Um Deus que se faz um com os seus, para apacentar e para guiar. Esse Deus que é este motor impassível, esse Deus castrador que muitas vezes nós imaginamos, esse Deus juiz condenatório, nada mais é o espelho da sociedade. Muitas vezes nós cristãos não espelhamos aquilo que cremos e fazemos com que aqueles que não creem vejam em nós este Deus que não existe, mas não enxerguem o Deus amor, porque não somos testemunhas. E também muitas vezes as pessoas veem esse Deus castrador, esse Deus juiz, esse Deus condenador, porque é tudo aquilo que elas têm por dentro. Nós só vemos no outro aquilo que temos dentro. Jesus, ele é o belo pastor porque ele dá vida pelas suas ovelhas. Ninguém atira, ele dá livremente. Ele é capaz, diante do perigo, como fez, entregar-se para que tenhamos a vida. E a vida plena.
Já o mercenário, diante do lobo ou diante do perigo, ele foge. Porque seu interesse é apenas um: é lucrar, é salvar a sua própria pele. E hoje, quantos dentro da igreja querem salvar a sua própria pele? Não querem se comprometer contra nada e contra ninguém. Querem apenas se comprometer com o seu bolso, com a sua fama. Não querem anunciar a verdade. Não querem denunciar a verdade. Os erros que levam muitos à perdição. Muitas vezes eu fico pensando dentro de mim mesmo. Como eu queria ter uma oportunidade para me tornar um arauto. Como eu queria muitas vezes estar no lugar de pessoas que eu vejo que tem tudo na sua mão. A faca e o queijo. Estão sentadas em cátedras, mas vivem a apostasia do silêncio. Não têm a coragem de ir nas suas catedrais pregarem a verdade do Evangelho. Denunciarem a política de morte, denunciarem os filhos das trevas infiltrados na igreja, na política e no mundo. E hoje, irmãos, quantos lobos estão presentes querendo devorar o rebanho? Quantos lobos? E muitas vezes esses lobos estão vestidos não somente com pele de ovelha, mas na pele do pastor. Esse lobo é símbolo da força do mal, do joio no meio do trigo. E se nós pensamos bem, em cada época existe o seu lobo. Lobo que confunde as ovelhas, trocando a verdade pela mentira. Lobos que ainda hoje pregam a teologia da libertação, em vez de ensinar a teologia católica. Lobos que pregam que é lícito para o jovem se masturbar. Lobos que pregam que é lícito o sexo antes do casamento. Lobos que pregam para os casais de segunda união que eles podem fazer a comunhão. Lobos que pregam que o demônio não existe, é uma invenção da igreja, que o inferno o inferno não existe, que são pouquíssimos aqueles que vão para o inferno. Lobos que negam as verdades de fé. Lobos que pegam o seu livrinho de meia tigela e querem apenas vender para ganhar dinheiro. Lobos que anunciam a si mesmo no lugar de anunciar a palavra para poder vender o seu CD. Quantos lobos! E é triste notar que são poucos
os pastores que levantam a voz contra estes lobos. Irmãos e irmãs, oremos muito pelo mundo e pela igreja. Porque precisamos. Precisamos. E cada um de nós possa ser também, no meio onde vive, sinal e testemunho do belo pastor. E eu vos deixo a bênção de Nossa Senhora Rainha da Paz, eu desejo uma boa semana na paz do Senhor, e que possamos também nessa semana sentir todo o amor de Deus que nos apacenta, que nos conduz para a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz.